Júnior, seja muito. Boa noite! Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia da gente aprender mais sobre um tema necessário, né? Sobre um tema muito importante e que recentemente começou a entrar em voga de uma forma diferente do que foi anunciado no ano passado. Né? Para quem é novo aqui, não me conhece, sou José Júnior, sou líder de expansão da Doterra, né? Há 3 anos eu venho me capacitando, me desenvolvendo no mercado de aromaterapia, de óleos essenciais. Hoje eu não quero falar sobre negócio, não quero falar tudo que esse negócio já me proporcionou. Hoje eu quero falar especialmente do nosso produto, que é a nossa estrela principal, e como que a gente pode utilizar a aromaterapia e os óleos essenciais, né, numa outra vertente do que a gente já faz, né, trabalhando diretamente com as empresas. Então, para quem já está mais familiarizado com a NR1, é uma normativa que já existe há muito tempo, né, que acaba trabalhando ali na prevenção de acidentes, na prevenção de riscos dentro das empresas, e que no ano passado foi anunciado uma nova reformulação da NR1, aonde agora a gente começou a contemplar dentro dessa normativa as doenças psicossociais, os riscos psicossociais. Então, vocês podem anotar aí. Né? Quando a gente for oferecer, se você é dono de empresa, está aqui assistindo, ou se você é um consultor de bem-estar, assim como eu, né, e for oferecer esse benefício para a empresa, o que a gente vai falar principalmente? Né? A gente vai falar dos riscos psicossociais que estão hoje contemplados dentro da NR1. Até o ano passado, quando começaram os testes, não era cobrado uma multa. A partir desse ano, sim, as empresas que não se adequarem dentro da nova NR1, elas podem ser multadas. Então, quando a gente prospecta uma empresa, ou quando você vai ali falar com o gestor de RH, ou com o dono de uma empresa, se você conhecer, perguntar se já tem um trabalho de NR1, né, sendo feito, muitos gestores vão dizer, né, que não. Outros vão dizer, alguém já vai ali uma vez por mês ou a cada 2 meses. Outros vão dizer, o que é isso? Que eu nem sei do que se trata. Não são todos os empresários que estão familiarizados com a NR1, né? Então, por isso que não tem esse conhecimento e nós somos o conhecimento para a empresa. Então, é a gente que vai levar esse conhecimento para dizer, olha só, se um colaborador teu, um funcionário teu, fizer uma denúncia, a tua empresa ela pode ser multada. E a multa não é barata. Eu tenho certeza que a multa é muito mais cara do que o investimento que você vai fazer em ter um profissional falando sobre a NR1, dos riscos e principalmente, né, como uma forma de prevenção, que é o caso dos óleos essenciais. Então, a aromaterapia, como uma das práticas de saúde integrativa, ela consegue entrar de uma forma brilhante dentro da NR1. Né? Hoje eu trouxe uma apresentação que seria a apresentação que nós vamos fazer nas empresas. Dá para deixar ela mais recheada ainda, então, assim, ó, valorizem meu trabalho, tá? Valorizem o meu trabalho. Então, eu coloquei alguns slides, algumas pesquisas científicas aqui dos óleos essenciais. Você pode, depois que acabar aqui, eu vou mandar para vocês no grupo, né, essa apresentação. Então, vocês podem dar uma incrementada. Júnior, olha só, eu percebi que se eu botar tal slide aqui, vai funcionar melhor. Hoje eu vou dar uma explanação para vocês, né? Hoje não é um treinamento do que é NR1, porque isso aí todo mundo já sabe. Se você não sabe, é só ver lá no chat GPT. O chat GPT vai te dizer tudo de cabo a rabo o que é uma NR1, né? Então, a gente pode colocar esse discurso aqui para poder vender. Agora, a apresentação, o que no dia que você chegar para apresentar, ou então o profissional fala, ou a pessoa que está lá fala, eu queria entender um pouco mais. Você pode marcar uma reunião com essa pessoa antes de ir na empresa e apresentar esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, tá? Então, vão anotando, né, as informações que eu vou trazer aqui. Essa apresentação está sendo gravada, porém, a gente sabe que nem todo mundo vai reassistir, né? Vai assistir de novo. Então, anote. Anote para que você possa aqui tirar dúvidas. Coloquem no chat as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou tentar fazer isso de uma forma sucinta para que a gente possa depois ter um tempo para tirar as dúvidas que vocês tiverem também. Então, vamos lá. Olha só que linda a capa do nosso slide, da nossa apresentação.
saúde mental importa, né? E é isso que a gente vai chegar lá no dia, né? Você vai ter um slide, vai ter ali um telão, ou vai ter uma TV, né? Depende dos recursos que a empresa tem, mas geralmente a gente consegue colocar, né? Projetar ali num slide para poder fazer com uma turma ali, depende, né? Nós já fizemos NR1 com 50 pessoas, né? Já fizemos turmas de 100 pessoas, de mais de 100 pessoas, já fizemos turmas pequenas também, de 10, de 20 pessoas, só que é muito importante estar nesse discurso o quanto que isso é fundamental e o quanto que a empresa pode ser penalizada por não cuidar. Mas, além disso, né, o que eu falo para as empresas quando eu faço uma proposta de NR1? Que o custo que ela vai ter de uma palestra ou então de comprar os óleos essenciais para trabalhar a prevenção ali com os funcionários, vai ser muito menor o custo do que o custo, não só da multa, não é só a multa, mas é de ter um afastamento, né, de um funcionário. Anotem esse dado. Só no ano passado foram quase 500 mil de pessoas afastadas por conta de doenças psicossociais, principalmente síndrome do pânico, burnout, depressão e ansiedade. Então, sim, isso é um tema extremamente relevante para as empresas, para os gestores de RH, para os donos da empresa, porque se tem uma pessoa afastada e aquela pessoa é uma peça fundamental para a empresa, eles perdem produtividade com isso. Né? Então, saúde mental importa, importa muito. E aqui, né, se o seu cérebro fosse uma empresa, ele te contrataria ou te demitiria por conta de uma gestão ruim? É uma pergunta que a gente pode fazer para os funcionários. Eu quero fazer para vocês aqui, né? O que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo enquanto, né, funcionário, se você faz do Terra em paralelo. Se o seu cérebro fosse uma empresa, ele te contrataria ou te demitiria por uma gestão ruim? Né? Então, como a gente gere, né, a gestão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é tão importante quanto a gestão do nosso tempo. Quando a gente está ali diante, né, dos nossos afazeres, as tarefas do dia, se eu não estou bem emocionalmente, eu não consigo desempenhar um bom papel. Eu começo a procrastinar. Eu começo, por conta de uma depressão, a ficar mais melancólico, não ter vontade de fazer as atividades dentro do trabalho. Né? E aqui, o que que a gente tem de importante para falar? Por que é importante falar sobre INR1 e desses casos de doenças psicossociais? Porque a depressão ela pode reduzir a expectativa de vida. Não é só de produtividade, é expectativa de vida de 4 a 6 anos. Isso são dados da OMS, Organização Mundial de Saúde. Transtornos mentais graves podem reduzir de 10 a 15 anos. E o impacto ele é tão pesado quanto o tabagismo. Isso é muito grave. Quantas pessoas que vocês conhecem que, por conta de demandas da vida, demandas emocionais, acabam tirando a própria vida? Na semana retrasada, eu estava em Natal, e no dia que eu cheguei em Natal, o primeiro evento que eu fui fazer, a pessoa que foi me buscar, ela estava vindo de um velório. Ela tinha ido no velório de um rapaz super jovem, que tinha cometido suicídio. E uma semana antes foi uma amiga dele. Tudo por conta de pressão de trabalho, trabalhavam com o hospital. Olha isso, olha que grave, a quantidade de jovens hoje que não tem orientação, não tem recursos, né? E recursos de conhecimento, principalmente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo também, segundo a OMS, e é por isso que isso aqui ainda tem um peso maior dentro das empresas. Olha só, falta de água reduz desempenho cognitivo, aumenta o estresse e irritabilidade com fadiga. Quem que bebe água direto, a maioria das pessoas que eu conheço fala que tem dificuldade de tomar água, né? E porque gera uma desidratação. Então ele já compromete a atenção, a memória, a tomada de decisão. E tudo isso aqui são dados importantíssimos. Tem embasamento científico aqui. 2 noites ruins de sono, para quem sofre de ansiedade, né, de insônia, por conta de depressão ou por conta de outros sintomas, síndrome do pânico, estresse no trabalho, pressão. Olha isso, né? Impacta o nosso cérebro mais do que a pessoa que bebe água. Ou água não, álcool. Mais do que a pessoa que se droga, né? Muitas vezes. A gente precisa descansar, a gente precisa dormir, né? Então, por isso também que a gente precisa fazer uma boa gestão do sono. E é por isso que a gente vai entrar
aqui também na prevenção, nos casos de prevenção. Sintomas visíveis. O que é visível dentro de um colaborador, dentro de uma empresa, quando a gente está ali no cotidiano, no dia a dia? Tristeza persistente. Aquela pessoa que vive melancólica para baixo, triste, cansada, que não sorri, que é muito introspectiva. Irritação fácil. Do nada, ela desregula ou oscila muito de humor ao longo do dia. Falta de prazer nas coisas. Vê tudo cinza. Para quem não sabe, no ano passado, no final do ano, eu perdi um primo meu, né, sobrinho do meu pai, por conta de depressão. Super jovem, 28 anos. E justamente o que ele falava para o irmão dele era que ele não via prazer em absolutamente nada. Ele falou que a vida tinha perdido a cor. Olha isso. Que ele via tudo cinza e baixa libido também. Né? Pessoas com depressão, pessoas que têm um emocional muito abalado, não têm vontade de prazeres, né? Prazeres carnais, por exemplo, como sexo. Tem uma baixa da libido. E o que é físico? Taquicardia. Quem já teve taquicardia, coloca no chat. Eu já tive. Eu já tive taquicardia e é horroroso. É horroroso ter taquicardia. Nem aquela palpitação, parece que o coração vai sair pela boca, a boca seca, a sensação que falta a saliva, começa a se tremer, fica meio trêmulo, né? Tem gente que. Gente, olha, é, eu falo que o nosso emocional é uma caixinha de surpresa e muitas vezes é um papel molhado na chuva. Ele se despedaça rapidinho. Né? Se eu ficar muito nervoso, começa a virar uma pizza embaixo do meu braço, que é a sudorese, né? Então, eu começo a suar frio, o corpo começa quente, o suor fica frio. Dor no estômago, tem gente que tem gastrite nervosa. Vocês já ouviram falar de gastrite nervosa? Tem gente que tem gastrite por conta de ansiedade, que trata com medicação algo que é de fundo total emocional e cansaço extremo. Ai, mas o que a pessoa fez de produtividade naquele dia? Às vezes ela ficou deitada. Às vezes ela passou o dia inteiro sentado, mas ela tem um cansaço, né? Porque as células não respondem por conta desse estresse físico. Sintomas que são visíveis. E da questão cognitiva, esquecimento, falha na memória, falta de foco, procrastinação, demora muito grande para tomar uma decisão, às vezes decisões que precisariam ser tomadas agora, rápido, de bate-pronto. E sensação de névoa mental, parece que está tudo embaçado. Né? Pessoas que ficam com a confusão mental, não sabem onde colocam as coisas. Tem muito problema no trânsito, inclusive médicos, né, que aconselham pessoas que estão com muito problema emocional, né, que mexem com o cognitivo, de não dirigir, porque o risco de acidente é muito alto também, né? E quais são os sintomas invisíveis? Invisíveis. Aquilo que ninguém vê. Nada faz sentido. Você vive ali, às vezes, aquilo que você amava comemorar já não faz mais sentido. Às vezes você era apaixonado pelo trabalho, pelas pessoas com quem você convivia, e agora aquilo começa a não fazer mais sentido. Isolamento social. Antes eu amava sair, amava ir para as festas, aniversário, não perdia um chá de bebê, uma festa da boneca da filha da vizinha, e agora não quero mais ir em nada, começa a se isolar em casa. É bem complicado isso aqui, apatia, né? Ficar apático, uma pessoa que não tem expressividade nenhuma. Mudança brusca de humor. É até visível, mas começa de uma forma muito intrínseca isso aqui. Sensibilidade extrema ao som e à luz. Pessoas que se incomodam com qualquer tipo de barulho, né? Com o som alto, né? Tudo que gere uma animação, uma possibilidade de elevação de humor, ela já rejeita, porque o corpo está pedindo isolamento. Dor no maxilar, né? Geralmente quem tem ansiedade, quem é muito nervoso, inclusive fratura dente por conta disso, né? Fica apertando muito, trava a mandíbula por conta disso. Insônia é só assim uma coisinha básica, só para a gente começar. Eu já conheci pessoas próximas que viram noites em claro, não consegue dormir. Mas assim, nem um cochilo de 1 hora. Viram noites e fica capengando ao longo do dia.
aí não consegue produzir. Aí imagina você, colaborador, trabalhando dentro de uma empresa. Se você não dorme direito, e nosso corpo ele precisa do descanso, ele precisa do sono, logo a gente não consegue produzir da mesma forma no dia seguinte. Imagina isso num ciclo extremamente perigoso e viciante dia após dia. Aí a gente tá, realmente, muitas pessoas acabam sendo demitidas. Aí complica ainda mais a saúde mental, por quê? Porque agora, se estava ruim com o trabalho, agora sem renda, da falta de emprego, vai estar pior ainda. Então é um risco, não só para a empresa, mas é um risco para o colaborador também, para o funcionário. E daí, como que a gente pode ter um ambiente onde o trabalho contribui? Inclusive, eu fiz um vídeo hoje lá no Instagram falando sobre a rinha de galos. Não sei quem viu, né? Mas empresas e lideranças fazem isso. Bota um funcionário, um colaborador para competir com ou para se engalfinhar. Não cuida do ecossistema, não cuida do ambiente de trabalho. Eu falei, já que eu vou falar de NR1 à noite, eu vou falar hoje no vídeo sobre ambiente de trabalho. Nosso papel, você, se você é gestor, se você é dono de empresa, se você é um líder de uma organização, se você tem pessoas que dependem da tua liderança, a gente precisa começar a trabalhar comunicação clara. E quem tem névoa mental não tem comunicação clara, né? Metas realistas, não coisas que não tem sentido. Não coisas praticamente impossíveis. Gente, eu já trabalhei numa franqueadora, né? Há muitos anos atrás. Da época que lançou aquelas televisões de tela plana, que era assim, era o último grito da moda. O meu sonho era ter uma televisão daquela. Era o meu sonho. Aí a empresa que eu trabalhava lançou uma meta lá. Quem vendesse 10 franquias naquele mês, era tipo assim, era humanamente impossível vender 10 franquias. Era humanamente impossível. Mas pensa uma pessoa desesperada por meta, sou eu. Esse sou eu. A maioria não é assim. Aí eu fui lá, me matei de trabalhar, entrava no trabalho 7 horas da manhã, saía às 10 da noite, consegui vender 10 franquias naquele mês, para ganhar a TV. Ganhei dinheiro também pelas vendas, né? Mas o meu objetivo, olha só, era a TV. E eles não me deram a TV. Vocês acreditam nisso? Fazem muitas vezes empresas você querer bater metas exaustivas. Eu penso a minha frustração com 23 anos. O meu sonho era ter a TV. Eu gerei um faturamento astronômico para a empresa e eu não ganhei a minha TV. Não ganhei. Então, muitas vezes, gestores de empresas fazem isso. Colocam metas que são impossíveis, a pessoa vai lá, muitas vezes ela se mata e não ganha o prêmio. Processos e previsibilidade. Muitas vezes você pede coisa para hoje. Mas se tivesse pedido há um mês atrás, aquela pessoa teria tido tempo de organização. Então, ter processos e previsibilidade, né? Como que eu vou agir durante esse mês? Como que eu conduzo o meu time dentro dessa empresa aqui para que eles possam bater as metas aqui dentro? Né? Porque nem todo mundo trabalha com comercial, mas quem trabalha em outros setores também tem metas e trabalhos e demandas a entregar todos os dias. Ah, mas eu não trabalho no comercial, eu trabalho no financeiro. Sim, você tem demandas a entregar. Né? Todo mundo tem demandas a entregar. Ah, eu trabalho com projetos. Sim, você tem data para entregar aquele projeto. Tudo a gente vai ter prazo, né? Cultura zero assédio. O que mais tem denúncia hoje, a maioria das novas denúncias está ligado a assédio moral. Assédio, né? E quantas pessoas começam a desenvolver uma série de transtornos psicossociais por conta do assédio? Pausas e ergonomia. As pausas são necessárias, inclusive até no meu trabalho eu faço isso. Né? Às vezes a gente começa ali a fazer as nossas prospecções, eu começo a falar com o cliente, eu começo a falar com os prospectos, começo a fazer apresentações, mas eu preciso fazer uma pausa. Uma pausa para ir no banheiro, uma pausa para beber água, uma pausa às vezes para ver um besterol, contado também o besterol. Eu adoro dar risada no meio do dia, né? Então às vezes eu coloco uns vídeos engraçados para ficar rindo, para ter aquele momento de descompressão. E como eu já trabalho com aromaterapia, então eu tenho as minhas ferramentas. Se eu sinto cansaço durante o dia, qual que é o óleo que eu vou usar? Se eu estou num dia mais para baixo, qual que é o meu recurso? Né? Então, a gente tem os nossos recursos e é por isso que vocês hoje, né, eu estou falando, vocês são a minha plateia, vocês são os funcionários da empresa, tá?
Vamos fazer de conta que vocês são funcionários da empresa e eu estou aqui fazendo a apresentação para vocês, né? Então, eu falei, então vocês aqui na empresa, vocês também precisam fazer as pausas de vocês. E essa possibilidade que a gente traz hoje aqui dos óleos essenciais são também para que, além das pausas, vocês tenham a possibilidade de prevenção. Vocês identificarem quais são os sintomas, as questões físicas, emocionais, e a gente ter um recurso que não seja somente a medicação, para que a gente possa ter uma produtividade melhor no nosso dia a dia. Né? Programa de apoio psicológico, né? Algumas empresas têm psicólogo, outras empresas não. Às vezes você precisa pagar o teu psicólogo por fora, mas é necessário. Se você e eu falo assim, de coração, eu trabalho com aromaterapia, eu sei o quanto a aromaterapia ela tem um papel fundamental na vida de milhares de pessoas hoje que trabalham junto comigo, porém, dependendo da situação, você precisa procurar ajuda de um profissional, ajuda psicológica, né? Porque eu não sei qual que é o grau do quanto que isso já afetou a tua mente. Então você precisa de uma ajuda, né, de um profissional da área. Treinamentos de liderança. Porque se eu não sei exatamente como me portar diante de uma situação, se eu não desenvolvo a minha capacidade, eu também me sinto frustrado diante do crescimento de outras pessoas. Reconhecimento e feedbacks. Reconhecer as pessoas é importante. E, por exemplo, no meu time, eu adoro reconhecer as pessoas. Eu acho fundamental. Por exemplo, no mês que vem, eu fiz uma promoção para a minha equipe, né, de um jantar na convenção. Então, aproveitar que as pessoas já estão vindo para São Paulo e promover um jantar para as pessoas que bateram aquela meta. Uma forma de reconhecimento e dar feedbacks sem ser agressivo. E daí aqui a gente mistura muitas coisas. A comunicação. Eu não coloquei lá em cima comunicação clara? Então, o feedback com comunicação clara. Não feedback que machuca outras pessoas. Não feedback que é uma navalha na carne da pessoa. Porque às vezes, se a pessoa está muito fragilizada e você chega e ao invés de um feedback, vira uma crítica, a pessoa já se desregula de novo. Então, saber acolher, dar feedbacks é algo importantíssimo. E uma comunicação sempre respeitosa. Senão vira assédio. Respeito pelas pessoas, respeito pelos teus parceiros de negócio, respeito pelos colaboradores, respeito mútuo entre as pessoas é o que faz a gente ter um ecossistema, né, saudável, onde as pessoas se ajudam, não se degladiam. Não vira uma rinha de galo e de galinha, né? Não estou chamando ninguém nem de galo nem de galinha, tá? Por favor. Tá tudo certo. E daí, se faça essa pergunta: o que eu posso contribuir por mim, para mim, né? Porque assim, a gente sempre tem que pensar primeiro em nós mesmos. Depois a gente ajuda o outro. Se você não botar a mascarazinha de oxigênio primeiro em você, você morre asfixiado e não ajuda ninguém. Então pense e anote aí. Anote vocês, funcionários da empresa hoje que estão vendo a minha palestra, né? Vocês com o caderninho de vocês aí, que a gente inclusive pode, lá no começo, a gente pode dar uma folha para a pessoa, ou a empresa pode disponibilizar um bloquinho, dependendo da verba, né, que a empresa tenha. A gente pode pedir para eles anotarem, acompanhar, né? Sempre dando comandos para os nossos interlocutores ali, né? Que eles anotem, que eles pontuem essas coisas. Então, a primeira é a higiene do sono. Como que eu posso trabalhar a minha higiene do sono? Eu posso comer antes, fazer a minha refeição, meu jantar bem, bem antes, não deixar para jantar 10, 11 horas da noite, porque isso vai dificultar a digestão e, por consequência, o sono. As telas, evitar, né, já ir naquele processo de desligar um pouco, não ficar enfiado no celular ou assistindo TV até muito tarde. Ter um difusor com óleos essenciais para que você possa ter um relaxamento, né? Já ir naquele processo de acalmar, desligar, relaxar. Você pode tomar um banho aromático antes de dormir, colocando duas gotinhas do óleo essencial de lavanda lá no teu box do banheiro, ou fazer um escalda-pés. Ou depois que você tomou o teu banho, você pode passar um creme no teu corpo com algumas gotas de um óleo essencial que seja relaxante, sedativo, calmante. Comer comida de verdade, né? O processo de digestão, ele ajuda e ele tem um processo muito maior quando você come comida, né? E para de comer esses besteróis aí, né? Esse monte de fast food à noite, por exemplo. Beber água.
regularmente. Movimento do corpo. Como que a gente pode movimentar no nosso dia? Ah, Júnior, eu trabalho sentado o dia inteiro, eu trabalho no escritório, de frente para o computador. Levante algumas vezes, faça um exercício. Se você às vezes não tem condição de ir na academia, não consegue ir na academia por conta da tua rotina com filhos, de trabalho e tudo, se exercite, levanta o braço, faz um movimento, faz um alongamento ao longo do dia. O teu corpo necessita disso. Terapia e autoconsciência. O que eu posso me agarrar? Ah, eu não faço terapia, eu não tenho ainda um psicólogo, não faço terapia com psicólogo. O eu posso utilizar durante o meu dia para poder fortalecer a minha mentalidade? Um vídeo, às vezes, né, ver um Reels de um conteúdo bacana, ir lá no YouTube e assistir um vídeo, né, de um profissional da área falando sobre saúde mental. Reduzir as telas, como eu falei antes de dormir, limitar café após as 15 horas, né? Porque senão tem gente que se toma café à noite, dorme que nem um anjo. Mas muitas pessoas, o excesso de cafeína vai fazer com que a pessoa tenha uma dificuldade, né, para dormir, de desligando. Cultivar vínculos sociais. Vocês sabem que isso aqui é muito. Isso aqui, gente, olha, ninguém nasceu para ser sozinho. Apesar de nós termos nascido sozinho e a gente ter aprendido durante a vida, ah, porque você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Sim, quando você nasceu sozinho, mas você precisou da ajuda da tua mãe. E quando você morre, você precisa de alguém levar o caixão. Ou te botar lá no buraco, para ser queimado. Cremado, desculpa o linguajar, queimado. Cremado. Então nós precisamos uns dos outros. Nós não somos seres que nascemos para ficar sozinhos. Então a gente necessita cultivar amizades. Ter pessoas próximas da gente que a gente goste, né? Tem vezes que eu mando umas mensagens do nada para a pessoa falar, nossa, eu tô com saudade. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para essa safada, porque você, né? Para a gente bater um papo aqui. Às vezes eu mando um áudio do nada para a pessoa. Às vezes eu ligo e falo, nossa, eu queria jantar com você, porque eu tô com saudade. Né? Se você não, se a pessoa não vem até você, vá até ela. Muitas vezes a gente precisa do contato. Vínculos. Eu adoro, dentro da minha equipe de trabalho, né, estabelecer um nível até maior do que o profissional. Eu tenho amigos verdadeiros que eu fiz dentro desse negócio. São meus amigos hoje. A gente trabalha junto e que prazer é trabalhar junto com amigos, né, que a gente escolhe para viver a vida junto. Ritual de desaceleração noturna. E daqui eu vou dar dicas de óleos essenciais, como que a aromaterapia pode transformar a tua vida nesse sentido, porque transformou a minha. E buscar feedback e comunicação clara. Aqui eu quero trazer um pouco dos EPIs, os EPIs emocionais, né? Do que a gente pode ter um protocolo dentro da empresa e a gente pode desempenhar isso aqui com post-its, né? A gente pode colocar num quadro, num mural dentro da empresa, né? Sono de qualidade, né? Deixar isso claro na nossa visão, na nossa mente. Se você tem essas dificuldades aqui, coloque no espelho do banheiro, você coloca um post-it na geladeira de casa, no armário, na porta de saída, para você lembrar, para o teu cérebro relembrar, né, que sono de qualidade ele é importante. Hidratação diária é eficaz para a gente ter uma boa regulação do nosso sistema inteiro, do nosso corpo. Pausas curtas no trabalho, parar de 2 a 3 minutos a cada hora. Isso aqui é testado e comprovado, reduz significativamente a fadiga mental e aumenta a nossa capacidade de produtividade. Movimento, exercitar-se, né? Olha, gente, para mim, sabe qual que é o meu momento mais criativo depois que eu saio da academia? Quando eu faço exercício físico. É onde minha criatividade assim fica mais explorada. Tem vezes que eu volto, eu tenho um conteúdo para escrever aqui, uma apresentação para fazer, coisas que eu quero anotar. Às vezes eu paro o meu treino no meio para anotar coisas no bloco de notas do celular, porque minha mente fica muito criativa. Então, exercitar o nosso corpo é comprovado. A gente fica muito mais ágil, tático, né? Nossas emoções elas ficam mais elevadas. Nosso humor, né? Porque toda essa movimentação gera endorfina, né? Gera no nosso corpo aí dopamina, serotonina, né? Que são neurotransmissores de bem-estar, de prazer, que eleva as nossas emoções, né? E ferramenta de suporte. Aqui, a psicoterapia, a psicoaromaterapia,
né? A aromaterapia são ferramentas, né, para você melhorar os sintomas de ansiedade, depressão. Vai te ajudar muito na regulação das emoções, para você que desregula e tem oscilação de humor durante o dia. E vai te ajudar muito no foco e tomada das decisões. Decisões, inclusive, que são primordiais dentro da empresa, para o crescimento da empresa, né? Para as atitudes que muitas vezes podem fazer o faturamento de uma empresa se elevar ou cair, né? Então, tudo isso está ligado à nossa saúde. E como a aromaterapia pode auxiliar dentro da nossa saúde mental? Nesse momento, gente, a gente pode dar um overview dentro da empresa, na apresentação. Você pode incluir aqui a imagem, né, olfativa, e a gente pode explicar lá dentro da empresa, né, que o olfato, fala do olfato, do nosso sistema límbico, né, quando a gente inala um óleo essencial, as moléculas químicas desse óleo, eles passam pelo nosso bulbo olfatório, cavidade nasal, e vai lá para o sistema límbico. O sistema límbico é onde a gente armazena as nossas emoções, as mais primitivas, inclusive. Né? Então, o óleo essencial, ele tem a potência de não só no sintoma, mas também na causa. Isso é real, isso é comprovado cientificamente. Né? Então, a gente pode falar, inclusive, com essa ênfase, porque é real, tá? Aqui, não está terminado ainda, mas aqui a gente pode trazer aqui cards de perguntas. Antes da gente passar para a próxima parte, a gente pode ter um quiz aqui de perguntas para interagir ali com as pessoas que estão, né, assistindo a nossa apresentação. E daí é muito bom, dentro dessa apresentação, a gente trazer evidências, né? Então, a aromaterapia dentro do bem-estar e do desempenho cognitivo. Então, aqui tem um artigo falando sobre o óleo essencial de lavanda, né? Olha só, redução significativa da ansiedade após inalação de lavanda, melhora em paramentos fisiológicos, né? Frequência cardíaca e pressão arterial. O lavanda é um ótimo óleo, inclusive, para quando a gente está com taquicardia, palpitação, para quem quando fica nervoso, né, ou fica descontrolado, a pressão vai lá nas alturas. Então, lavanda a gente pode aplicar ali nos punhos, né, na região do coração, aplicar atrás das orelhas, para que a gente possa ter uma melhora e uma diminuição da pressão arterial, né? Melhora da flexibilidade cognitiva, né? Porque o nosso cérebro ele tem uma plasticidade. Então, quando a gente é estimulado, a gente consegue guardar e armazenar mais informações. E se a gente não usa, ou a gente frequentemente está sendo bombardeado por informações desnecessárias, a gente tem um acúmulo da nossa cognição de uma forma equivocada, né? Com várias coisas que não vão te agregar em absolutamente nada. Então, qual foi a conclusão desse estudo? Que a inalação do óleo essencial de lavanda mostrou uma intervenção segura e eficaz para a redução de sintomas de ansiedade em diferentes contextos, para diferentes públicos, com grupos diferentes, grupos que utilizaram medicação, grupos que utilizaram placebo e grupos que utilizaram óleo essencial. O óleo essencial ele teve, né, um apoio muito significativo e sem os efeitos colaterais dos antidepressivos, né, das medicações que a gente conhece, que as pessoas com ansiedade elas acabam tomando, né, para poder se manter ali naquele estágio. O próximo que eu quero trazer para vocês, que vai ajudar muito a questão do desempenho, da produtividade, mas que tem esse papel no nosso cognitivo também, é o hortelã-pimenta, que é o nosso peppermint, né, que é um óleo extremamente potente para ajudar ali na disposição ao longo do dia, nas pausas que você precisa fazer para poder ter aquele momento de descompressão da carga que a gente tem de trabalho ao longo do dia. E o aroma de hortelã-pimenta, ele melhorou aspectos cognitivos no aumento subjetivo do estado de alerta, né, melhorando também o humor. Ele refresca. Quando você inala o peppermint, não é só que ele abre as vias respiratórias, ele oxigena o cérebro, ele melhora a nossa resposta cognitiva, o nosso senso tático, né? A nossa resposta rápida. Por exemplo, quando você está com essa névoa mental que eu citei anteriormente, né? Aumento da memória, ele tem um desempenho, e já isso aqui tem testes, inúmeros testes, né? Tanto do óleo essencial de hortelã-pimenta quanto o de alecrim. Melhorou a velocidade de processamento em estado de alerta subjetivo. E a conclusão que foi mostrada nesse estudo, um estudo randomizado,
é que o aroma de hortelã-pimenta mostrou potencial para melhorar funções cognitivas, memória, atenção, estado de alerta em adultos durante as atividades mentais, que é justamente no período produtivo da pessoa, enquanto ela está ali aquelas 8, 9 horas no ambiente de trabalho. Próximo. Aqui tem mais um pouco de lavanda e hortelã-pimenta, né? Aqui os efeitos, né, deles, 120 pacientes com câncer, divididos em 3 grupos, né? Lavanda, hortelã-pimenta e controle. Cada grupo de intervenção recebeu 3 gotas do óleo essencial por noite durante 7 dias por inalação. A qualidade do sono foi avaliada. E olha só, os grupos que usaram lavanda ou hortelã-pimenta apresentaram melhora significativa na qualidade do sono em comparação ao grupo controle. Então, isso aqui, gente, quantos estudos a gente já viu em hospitais com pacientes oncológicos, pacientes acamados, que já estavam fazendo tratamento convencionais, grupos que se utilizaram de placebo, grupos que se utilizaram somente da medicação, não foi adicionado nada, e os grupos que foram adicionados os óleos essenciais. Em todos os casos, a melhora foi significativa nos grupos que utilizaram o óleo essencial de lavanda. Então, isso é muito potente. Ou, em alguns casos, também de laranja doce, né, que é um outro óleo fabuloso que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, como é esse aqui, próximo, né? Ele melhora o humor. Então, para as pessoas que ficam com agitação, né, desesperança, depressão, ele reduz essa tensão emocional, aquela tensão que muitas vezes, né, causa até dores corporais por conta dessa tensão. Aumento do estado de alerta leve, porque ele traz o humor. Logo que a gente fica bem humorado, a gente fica mais disperso. A gente tem uma percepção diferente das coisas. Relaxamento sem efeito sedativo, ele é diferente do lavanda, né? Então, por isso que ela é indicado para uso no dia a dia. Você pode, inclusive, fazer uma receita maravilhosa se você tem acesso a um difusor. Se aqui dentro da empresa você consegue ter ali do lado da tua mesa, no ambiente de trabalho, um difusor onde você vai colocar 2 gotas de peppermint, 2 gotas de laranja, que é o nosso Wild Orange, né? Então, você consegue fazer essa mistura para promover um relaxamento das emoções, ao mesmo tempo que você tem aquele desempenho, melhora a resposta cognitiva. E a melhora dele também é muito significativa para você ir fazendo a higiene do sono ao longo do dia. Ele não é um lavanda que é mais potente para desligar. Ele ajuda a fazer a higiene. O teu corpo vai se preparando ao longo do dia para desligar à noite. E daí, aqui a gente tem, né, as situações do ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, né, e qual óleo você usar para quando chegar essa demanda, né? Então, para as altas demandas, prazos e sobrecarga mental, quais os óleos que você pode utilizar nesse momento? Olha só, hortelã-pimenta, ele vai estimular o alerta mental, aumentar a atenção e a velocidade cognitiva e reduz a fadiga mental. Você pode utilizar o alecrim também, como eu falei anteriormente, porque ele estimula, dá clareza, clareza mental e melhora a memória também. E o limão, né? O limão, ele tem um componente químico, que é o limoneno, que ele é extremamente revigorante, aumenta a disposição e também tem um potencial muito grande, né, no foco. E você está ali concentrado diretamente naquela atividade que você está desempenhando naquele momento. Né? 2, clima organizacional tenso, sabe? Parece que tem um rato enterrado ali, um sapo, costurar a boca de um sapo. Tem lugares que, meu Deus, parece que a bruxa está solta ali no ambiente. Ambientes carregados, chefes, muita pressão também. O ambiente fica tenso. A gente sente isso na nossa emoção. Você não precisa ser uma pessoa sensitiva para entender que o clima é pesado no ambiente de trabalho, né? Onde fica emocionalmente visível aquele peso. Então, o laranja vai fazer esse trabalho, trazer mais humor, humor coletivo. É ótimo para trazer mais disponibilidade de contato. Quantas vezes a gente já fez eventos em lugares, em escolas, por exemplo, onde as pessoas não se falavam, e depois de um tempo sendo expostas ao óleo essencial, né, na sala dos professores, começaram a trocar mais uma com a outra e voltar até a se falar. Olha o quanto que isso pode melhorar o ambiente de trabalho, trazer mais criatividade. Esse óleo ele desperta ali no nosso humor, né, no nosso sistema
nosso sistema límbico, córtex pré-frontal, dopamina e serotonina. Então, ele eleva o nosso humor. A gente fica muito mais disposto, muito mais leve para trabalhar. O lavanda, ele vai reduzir aquela tensão, aquele estresse emocional, aquela vontade de você gastar um real primário. Assim como o balance também, né? Quem nunca? Quem nunca se desestabilizou dentro do ambiente de trabalho? Tem gente que pede demissão por conta disso. Tem gente que é demitida por isso. Olha que louco. A maioria das pessoas são contratadas pelo currículo e são mandadas embora por conta de comportamento. Vocês já perceberam isso? Já prestaram atenção nisso? E o balance, ele é um mix muito poderoso que ele é próprio para trazer esse equilíbrio emocional. Ele é um mix de vários óleos essenciais para reduzir aquelas explosões, aquele vontade de, né, esfaquear uma pessoa ali, melhorar a relação com os colegas, ter mais disponibilidade para uma troca, né, para aquele momento de exaustão, para quando você está assim com a vontade de ser cínico, de provocar o outro, sabe? É ótimo para pessoas que estão em processos de burnout. Acumularam tanta demanda que agora explodiu. Agora a garrafinha aqui de água, ela já ficou cheia demais. Não consigo mais colocar uma gota aqui. Então já estou colocando para fora aquilo que eu não consigo mais suportar dentro de mim. Reuniões longas e tomada de decisão estratégica para quem trabalha ali, né, nesses setores. Alecrim no ambiente. Gente, é delicioso você colocar alecrim com limão. Alecrim com limão siciliano é excelente para ambiente de reunião. Tem um difusor em sala de reunião. É super estratégico. Né? Em salas ali, salas de descompressão. Eu sempre que eu vou numa empresa fazer, eu sempre indico, né, ter o cantinho da descompressão. É um cantinho, uma sala, algum local dentro da empresa, onde a gente vai propor ter ali alguns cards com os óleos essenciais, ou você pode imprimir e plastificar ali algumas fichas para que a pessoa ela entenda como usar, né, para as demandas que ela tem. As empresas não têm aquela, a maioria, né? Não tem aquelas caixinhas de remédio, de primeiros socorros. A gente pode incentivar com que vocês tenham, né, dentro da empresa de vocês, uma caixinha de descompressão, uma caixinha de óleos essenciais, de recursos naturais, para que as pessoas, quando elas estiverem com essas demandas, tanto físicas quanto emocionais, elas tenham um recurso aqui. Ou um estado de prevenção. Vocês vão economizar em medicação e vocês vão ganhar em produtividade. Hortelã-pimenta, atenção sustentada, foco contínuo, limão siciliano para trazer essa clareza e essa energia. E olha só, quando aparecer os momentos de queda de energia após o almoço, né, que muitas pessoas têm, né, volta meio fadigado depois do almoço, a gente pode utilizar de novo esses óleos. Limão, hortelã, laranja. Olha um óleo maravilhoso que eu adoro. Ele é um mix. Ele vem num rolon pronto para o uso tópico e para inalação também, que é o Motivate. Então, ele diminui aquela procrastinação pós o almoço. Ele aumenta a confiança em si, de capacidade, e aumenta, obviamente, a produtividade. Insônia. Insônia é dificuldade para desligar após o trabalho. Como eu falei, né? Dei vários exemplos aqui de higiene do sono. Tem 3 óleos que são fantásticos para isso. O lavanda é o mais conhecido para a qualidade do sono, mas às vezes para quem tem uma dificuldade ainda maior, eu indico o Serenity. O Serenity ele é um mix de óleos essenciais, né, que tem camomila romana, tem vetiver, tem ylang-ylang, tem vários óleos que são calmantes, relaxantes e sedativos para melhorar o processo de relaxamento. Você pode também, nesse momento, pegar um óleo de coco fracionado, passar no corpo junto com 2 gotinhas do lavanda ou do Serenity. Pode colocar na sola dos pés. E se você tiver como, coloque no difusor. A experiência da qualidade do sono quando você utiliza difusor é outra coisa. É extremamente diferente. E daí, para os sinais de burnout, que é a exaustão mental, né? A exaustão emocional. Eu indico muito lavanda e laranja também. Vocês perceberam que às vezes o mesmo óleo ele pode ser usado para várias situações, mas aqui eu adicionaria um dos óleos mais fantásticos para essa questão do burnout, que é o Adaptive. O Adaptive ele tem 2 formatos. Ele tem o óleo, né, o óleo puro, que vem num frasco assim de 15 ml,
que você pode colocar no difusor, ou uma gotinha na mão e inalar, ou você pode fazer algumas misturas na tua casa. E ele tem na versão de roll-on, pronto já para uso tópico, para você passar aqui nos punhos, atrás das orelhas, no peito, né? Quando você tá com aquele nível de ansiedade, o burnout está batendo, mas você precisa continuar produzindo, realizando aquela demanda. Então, é para adaptação, adaptar para os diferentes momentos que a gente tem ao longo do nosso dia. Né? Então, aqui trazendo, né, só uma revisão para vocês verem o quanto que o mesmo óleo, no caso aqui do Wild Orange, que é o nosso laranja doce, ele vai ajudar em ansiedade, humor, motivação, né? Ele vai trazer um alívio, ele vai trazer entusiasmo, energia, benefícios do trabalho, melhora o início do teu dia. Ele já traz aquela leveza, aquela vontade de produzir. Redução da ansiedade. O que a gente tem aqui mais dentro das nossas possibilidades? Lavanda. Já citei aqui vários momentos, mas vocês aqui podem tirar foto, porque esse óleo aqui vocês vão usar muito durante o dia, né? No trabalho, fora dele, em casa, né, trazer essa qualidade do sono para no outro dia você estar com a sensação de descansado para ter um dia produtivo. Peppermint para te trazer mais foco, energia. Às vezes você não está respirando direito por conta da ansiedade. E quando você inala o peppermint, ele já abre as vias respiratórias, ele já te lembra de respirar. Já te lembra de respirar. E ele vai reduzir procrastinação. Quem não quer ser uma pessoa mais produtiva ao longo do dia? E o balance, ele vai reduzir aquelas explosões, como eu já falei aqui, para a gente não ficar ali, né, gastando a nossa energia, a nossa saúde com demandas que muitas vezes não são nem nossas. Alecrim para concentração e foco, mas pode ajudar numa outra série de benefícios. E eu quero deixar claro para vocês que ambientes emocionalmente saudáveis geram resultados mais consistentes e previsíveis. Isso aqui poderia ter evitado o afastamento de pelo menos 50% dessas quase meio milhão de pessoas que foram afastadas do ambiente de trabalho. Tiveram que ter, as empresas sofreram, essas pessoas sofreram, sendo que poderia, né, ter sido evitado na maioria das vezes. Então, saúde mental importa, importa muito. E a gente pode acabar a apresentação aí, né, para as dúvidas do povo, né? Gostaram? Foi bom? Deu para tirar algumas ideias aqui, alguns insights disso aqui? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Tem empresas que nem sabem do que. Ah, amiga, tem empresa que não sabe nem o que está fazendo no mundo, né? Não, mas a Cris colocou aqui que tem empresas que nem sabem, né, do PGR, que já é um item obrigatório, né, que é o programa de gerenciamento de riscos. Tem várias empresas que não sabem isso. Tem vários gestores de empresa que eu falei sobre PGR e a pessoa falou, mas o que é isso? Que sigla é essa? Não quer nem ouvir falar, né? E assim, a gente pode fazer em vários tipos, vários tamanhos de empresa, tá? Não precisa ser grandes corporações, grandes empresas, não. A gente pode fazer em setores privados, públicos, né? Vários tipos de organizações. Vocês sabem que semana passada eu estava já estava falando sobre NR1, e tem um vizinho meu que trabalha aqui eu moro no centro de São Paulo, né? E aqui perto de casa é a Secretaria de Educação do Estado. E daí eu sei que tem um vizinho meu que é professor e trabalha lá. Aí eu falei assim, amigo, quem que está fazendo a gestão de riscos de NR1 lá na Secretaria de Educação? Aí ele falou que eu saiba ninguém. Aí eu falei, você pode me passar o contato da pessoa? Porque eu quero mandar uma proposta, tá? Quero mandar uma proposta sobre NR1. E daí na proposta você pode cobrar por uma palestra ou você pode fazer uma parceria cadastrando a empresa, por exemplo. Semana que vem, dia 25, eu vou no SPA, lá na Vila Madalena. Então, a gente vai fazer um evento para 25 funcionários, os funcionários do SPA, e mais 25 clientes. Então, a gente vai reunir 50 pessoas para fazer uma palestra. Então, a gente cadastrou a empresa para comprar os óleos. Aí, nesse caso, a gente vai fazer de graça a palestra, entendeu? De graça. De graça, entre aspas, por quê? Porque lá eu vou falar de demandas que são além dos óleos que eles compraram. Eu vou falar de situações que vai gerar o interesse na pessoa de adquirir outros óleos essenciais.
Aí, na semana passada, uma líder aqui da nossa equipe falou: Júnior, ó, eu estou prospectando uma empresa lá em Jundiaí. Jundiaí é no interior de São Paulo. Ah, tem não sei quantos funcionários, não vou lembrar de cabeça. Mas eles falaram que tem verba para comprar 5 óleos de 5 ml. Eu falei: não tiro meu pé de casa. Eu não tiro meu pé de casa. Então, assim, não faça, não seja do job. A gente aqui não é do job. A gente é um trabalhador. Nós somos trabalhadores. Eu jamais vou tirar o pé da minha casa para entregar para uma empresa algo que eles vão pagar no mínimo R$ 1.000 para alguém, fazer uma palestra fantástica, falar sobre riscos psicossociais, falar sobre prevenção, para eu gastar o meu Uber para ir até lá, para a empresa comprar 5 horas de 5 ml, que vai, não sei, vai marcar um PV ali que não vai me dar comissão nenhuma. Não. O nosso trabalho ele tem valor. O que a gente aprende e desenvolve aqui tem muito valor. Essas empresas precisam da gente. E você pode, se você for um pouquinho mais ousado, né, dependendo do dia que a pessoa me pegue, no dia que eu estou sem balance, se ela me pegar de calça virada, aí ela vai ouvir uma frase assim: pois já que você não quer investir no seu funcionário, espere não receber uma notificação de denúncia, porque a multa é muito maior do que você investiria. É desse jeito. Aí falei, tô leve, entendeu? Falei, tô leve. É desse jeito, né? Então, a gente pode prospectar. Gente, tem muitas empresas que não sabem e a gente vai conscientizar do que é. E tem muitas empresas que já sabem o que é, mas ainda não encontram um profissional. Pode ser você. Pode ser nós, aqui, fazendo esse trabalho. Então, você pode cobrar ou não pela palestra, porque eles vão ter que pagar um médico para fazer a apresentação. Só que o médico vai fazer sua palestra. Se eles chamarem um psicólogo, o psicólogo vai fazer sua palestra. No nosso caso, como profissional de aromaterapia, nós podemos fazer a palestra e a intervenção, né? Tanto a intervenção quanto a prevenção com conhecimento de aromaterapia, dos óleos essenciais. Fechou? Gente, é isso por hoje. Espero que tenha agregado para vocês. Espera aí.